Pessoal, então vamos lá. É, bom, o que estava tava difícil, né, para alguns, para outros não, mas assim, para ajudar a gente, o Destino, né, atualizou o Antigravity, que é a ferramenta que a gente estava utilizando de IDE, né, que era o ambiente de programação. Então a gente vai ter que trocar a nossa ferramenta de desenvolvimento, pessoal. Quais eram a... Vou compartilhar a tela aqui e mostrar qual que a gente vai utilizar agora. Nós estávamos utilizando essa daqui, ó, Antigravity, né, do Google. Essa ferramenta aqui, o Antigravity, é uma ferramenta de programação, certo? Uma ferramenta para desenvolvimento de software. Vou compartilhar a tela e olhar só na tela ali, aí se alguém precisa, tiver alguma pergunta, alguma coisa, aí chama no microfone que aí eu volto aqui para a tela, tá bom? Então a gente estava utilizando essa ferramenta aqui, ó, que é o Antigravity, né? Essa ferramenta é uma interface de desenvolvimento, né? Ou seja, um software que a gente utiliza para construir outros softwares, e ela é uma ferramenta muito boa, por quê? Porque ela tem inteligência artificial integrada, né? Então, ou seja, com ela seria possível a gente desenvolver os softwares e em um certo momento a gente avançar ao ponto de pedir para a inteligência artificial evoluir ou fazer algumas correções para a gente no código. Mas a gente não vai conseguir utilizar ela mais porque ela teve uma atualização e aí eu já percebi que vai ter que fazer algumas configurações que não são coisas que são interessantes para vocês nesse momento. A gente pode até pesquisar, deixar ela num ambiente agradável para a gente programar em um próximo momento. Mas nesse momento eu prefiro que vocês aprendam a programar, né, e depois a gente configura a ferramenta. Então, quem estava com o Antigravity vai ter que mudar. O Lionor, por exemplo, já mostrou, já estava trabalhando, ele foi o primeiro que mostrou aqui que a ferramenta parou, né? Então, a gente vai utilizar uma outra ferramenta que se chama VS Code. Essa ferramenta aqui, ó, VS Code, né, o nome dela, a abreviação é VS Code, mas o nome dela é Visual Studio Code. Aí vocês vão acessar esse site aqui, code.visualstudio.com, colocar o link ali no chat. Colocar lá no grupo também. E aí vocês vão baixar ela, né? Com essa ferramenta aqui, a gente vai conseguir programar da mesma forma que a gente estava programando, certo? Só que sem precisar fazer configuração, sem precisar fazer nada, nenhum esforço a mais nesse momento. Então, vocês vão baixar o Visual Studio Code, ele vai estar com aquela mesma aparência, né? Aqui no meu ele aparece download para o Linux, né? Porque eu estou utilizando o sistema operacional Linux. Mas quem tiver aí com o sistema operacional Windows vai aparecer download para o Windows, e quem tiver com o Mac também da mesma forma vai aparecer download para o Mac. Só clicar aqui no botão download, né, esse botão aqui do lado, deixa eu aumentar o meu mouse. Tentar lembrar como que aumenta ele aqui. Visão. Vou colocar um mouse maior aqui para vocês verem, né, onde eu estou mexendo, onde eu estou clicando. Então, vocês vão clicar aqui em download, né, e vão baixar o Visual Studio Code. Quando vocês baixarem o Visual Studio Code, então vocês vão abrir o Visual Studio Code, né, vão clicar nele. E aí, como eu já estava trabalhando em um projeto aqui, ele abriu o projeto que eu estava trabalhando em aberto, né, mas eu não vou utilizar esse projeto, eu vou utilizar o projeto que nós estávamos trabalhando. Então, eu vou clicar aqui em File, depois vou clicar aqui em Open Folder, né, e vou procurar aquele meu projeto. O projeto que eu estava trabalhando é esse projeto aqui, ó. Está aqui na pasta Projetos IA do PPG Agro, né, Landing Page. Vou selecionar a pasta Landing Page e vou clicar em Selecionar. E aqui ele vai abrir o nosso projeto, da mesma forma que a gente estava trabalhando. Então, abriu aqui, ó, viu que até a interface ele é bem parecida com o outro, né, aqui do lado esquerdo, onde está meu mouse, fica os códigos, né, os arquivos de código que a gente está desenvolvendo. Aqui no meio é onde vai ficar o código que a gente vai editar quando a gente abrir um arquivo, né? Então, clicando aqui no algoritmo zoom.py, você abre o código, e sumiu aquela barrinha do lado direito, né, que era da
da inteligência artificial, a gente não vai precisar dela. Bom, até essa parte aqui, alguém tem alguma dúvida, fazer algum comentário? Bom, eu vou chamar a atenção de vocês porque a Eide viu as visualizações lá da aula, então só uma pessoa que reviu a aula, então ela falou que todo mundo deve estar entendendo 100% então. Né, Eide? Com certeza, se ninguém precisou reassistir, é porque entenderam tudo. Você está excelente na programação desses meninos. Que até aquele momento estava fácil, né, professor? Só instalou tudo, tiramos os erros. Aí, viu, Eide? É porque estava fácil mesmo. Que bom. Não teve, o serviço foi pouco, agora que vai ser difícil, né? Professor, estava baixando aqui o arquivo, daí eu não vi o primeiro passinho que o senhor deu ali para chegar nessa parte. O meu tá um pouquinho diferente, não sei se eu baixei esse negócio certo. Não, deve ter baixado certo. Eu só vi aqui em File, Open Folder, né? Aqui no Open Folder eu escolhi a pasta que estava no meu projeto. Né? No meu estava lá em pasta pessoal, projetos IA do PPG Agro, landing page. Selecionei landing page e cliquei em selecionar. E ele carregou. O seu foi, Leonor? Não, no caso do seu caso, né, não era para ter perdido os arquivos, não. Bom, feito isso aqui, então a gente vai revisar o tutorial, né? Revisando aqui o tutorial, a gente trabalhou essa primeira parte aqui, que foi de baixar a ferramenta, né, conferir o Python, né, se o Python estava instalado, né, depois a gente criou a pasta do projeto, que foi essa que a gente acabou de criar. Depois que a gente criou a pasta do projeto, nós criamos o ambiente virtual. Para criar um ambiente virtual, a gente rodou esse comando aqui, ó, né, no Windows rodaram o comando Python -m venv. Deu certo, professor. Deu certo? Bom. Aqui, deu certo. E quem estava no Linux, ou no Mac, que era o meu caso, rodou esse comando. Depois que a gente terminou de rodar esse comando aqui, né, o programa criou essa pastinha aqui para a gente, ó, essa pasta venv, né, que é o que faz aquele comando. Essa pasta venv, ela serve para a gente instalar as bibliotecas que a gente vai utilizar no projeto, certo? Então, para trabalhar com pandas, como a gente viu, a gente precisa da biblioteca do pandas. Para trabalhar com o NumPy, a gente precisou da biblioteca NumPy. Matplotlib, que é a biblioteca Matplotlib. E agora a gente precisa trabalhar com a biblioteca que se chama Streamlit. Então, a gente criou esse ambiente virtual para a gente instalar as nossas bibliotecas através daquele comando, certo? O Python -env, venv, que é o nome, que é o comando que cria, né, essa pasta, e o nome da pasta, a gente deu o nome para ela de .venv, né, para ficar como uma pasta oculta ali. Isso aqui é um padrão, poderia ser qualquer nome, né, poderia ser, o nome dessa pasta aqui poderia ser bibliotecas, né, é um nome comum que a gente dá para ela, nós programadores, mas poderia ser qualquer nome. Então, para quem tiver com essa pasta criada aqui, certo? Então, a pasta venv, aí significa que conseguiu instalar o ambiente virtual. Como nós começamos a programar hoje, fechamos o programa, reiniciou o computador, voltou a programar, a gente tem que ativar novamente esse ambiente virtual, certo? Porque se a gente não ativar ele, não fica disponível aqui para a gente as bibliotecas. Para ativar esse ambiente virtual, a gente vai executar esse comando que está aqui embaixo, ó, né? Esse comando aqui, ó, que ativa o ambiente virtual. Quem está no Linux vai rodar um desses dois comandos, a gente viu que a maioria funcionou com esse comando aqui do cmd, né? E eu que estou no Linux, eu vou rodar esse comando aqui, ó, source.venv.vim/activate. Eu vou copiar esse comando, certo? Vou voltar aqui no meu VS Code e vou rodar esse comando. Onde que eu vou rodar esse comando? Eu vou rodar ele no terminal. Mas o terminal não está aparecendo, professor. Como que eu faço para visualizar esse terminal? Eu vou clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui, porque o meu está com o zoom, né? Então, se eu tirar o zoom, aparece aqui, ó, terminal. Né? Mas como eu estava com o zoom, estava aqui nos 3 pontinhos. Então, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, vou clicar em terminal e vou clicar em new terminal. E vai aparecer aqui o terminal que a gente tem aqui embaixo, ó, como no exemplo da aula passada. E agora eu vou rodar, né, esse comando para ativar. Perceba que ele já até rodou automático aqui para mim, ó, source, né, e colocou meu comando. Mas eu vou rodar ele aqui novamente para vocês verem. Eu vou clicar com vou clicar com o botão direito e clicar em Paste,
né? Porque se eu apertar só Ctrl V, não funciona aqui no terminal. Eu tenho que clicar com o direito e clicar em Paste, ou se apertar as teclas Ctrl Shift V. Né? Só Ctrl V não funciona, é Ctrl Shift V, ou botão direito, Paste. E vou rodar esse comando e ele vai ativar. Como que eu sei que o ambiente está ativado? Ó? Ele aparece esse ponto .venv aqui na frente do nome do nosso computador, ó, o nome do usuário. Então, como ele está com o nome .venv, o nome do usuário aqui, significa que ele está ativado e a gente pode prosseguir o nosso tutorial. Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Professor, acho que ele está pedindo para instalar de novo aquela extensão do Python. Ah, sim. Como você mudou para o VS Code, provavelmente ele vai pedir, né? Então, você vai vir aqui, ó, Lainor. Tá vendo que tem alguns botões aqui do lado esquerdo? Sim. Aí tem um que chama aqui, ó, extensões. Aí nesse aqui de extensões... Professor, Oi. tem pessoas pedindo para entrar na sua aula. Acabei de liberar. Aí ele já liberou. Aí, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, em extensões, né? E aqui em extensões, vocês vão procurar aqui por Python. Aí tem aqui, ó, Python, inclusive aqui, ó, tem o Python Debugger e tem o Python. Teve algum colega que até mandou essa informação aqui lá no grupo, né? Então você clica aqui em Python e clica aqui, vai estar o botão aqui, ó, para quem não tem ele instalado, né? Vai estar o botão aqui Install. Mas não sei se o seu precisaria, Leonor, acho que já deveria estar instalado. Pois é, porque eu já tinha baixado daquela vez, né, pro... Uhum. O meu também teve que instalar. Tá instalado? Tá bom. Ele pediu para instalar de novo, eu instalei. Pediu para instalar de novo? Então instala. Uhum. Aí você vai clicar em instalar ele e provavelmente vai ficar disponível ali todas as funções do Python. Beleza? Pode continuar, pessoal? Sim. Então vamos lá. Professor, o Celso tem uma pergunta. Sim, pode perguntar. Boa tarde, professor. Boa tarde, Celso. Professor, na aula passada nós usamos um ambiente diferente desse que está a mostrar agora. Agora estava a mostrar que estamos a trabalhar com VS, né? E Sim, Celso. na aula passada nós trabalhamos com outro ambiente de desenvolvimento, acho que é Anti-gravity. Isso. Foi, Celso. A gente trocou de IDE pelo seguinte, o Anti-Gravity atualizou para a versão 2.0. E aí, nessa atualização da versão 2.0, ele sumiu essa interface aqui comum que a gente tem, ó, que é bem parecida com o VS Code, né? Sim. Aí como eu teria que explicar a vocês a reconfigurar ela, para quem atualizou, então eu preferia a gente trocar de IDE, porque aí ficaria mais fácil. A gente perde aquele recurso da inteligência artificial, né? Mas no momento é para a gente aprender o código mesmo, então não vai ser uma perca tão grande nesse momento. Por acaso é o que aconteceu aqui no meu computador, né? Quando eu abri, ele pediu para atualizar e desconfigurou tudo ali, né? Sim. Tá bom, obrigado. Isso mesmo. Aí baixa o VS Code, por favor, Celso. Vamos trabalhar com ele. Já tenho instalado aqui também. Ótimo, perfeito. Então, continuando, a gente está com o ambiente agora ativado, né? E a gente volta aqui no nosso tutorial, vamos ver o próximo passo. Né? O próximo passo é instalar o Streamlit. Né? Para a gente instalar o Streamlit, a gente vai abrir aqui, a gente vai utilizar o nosso terminal aqui e vai rodar esse comando que se chama aqui, ó, pip install Streamlit. Né? Do Windows, alguns de vocês precisarão rodar Python-M pip install Streamlit. Né? No meu Linux aqui, eu rodo só esse daqui e já funciona. Então, eu vou lá no meu VS Code, acho que esse aqui vocês também fizeram, né? Então, já alguns estavam baixando. Então, se alguém está com dúvida, pode rodar ele novamente, né? Ele só vai falar aqui, ó, que os requisitos já foram satisfeitos, né? Ou seja, ele já baixou, já está todos os pacotes aqui disponíveis para mim. Certo? Então, no meu caso aqui já está tudo instalado, posso continuar seguindo o tutorial. Seguindo aqui o tutorial, né, o próximo comando aqui é a gente criar a nossa landing page, né, do Streamlit.
Bom, antes de criar a landing page do Streamlit, eu até mostrei para vocês como testar se está funcionando, né? Aqui no terminal, se eu digitar a palavra clear, ele limpa esse terminal, né, e dá um espaço aqui para ficar melhor para mim conversar com vocês. Se eu rodar um comando aqui, ó, que se chama Streamlit hello, ele vai carregar uma página inicial do Streamlit, né? Então ele já mostrou aqui para mim, ó, que ele carregou uma URL local, que é localhost 8501, e carregou uma opção também na rede, certo? Essa versão aqui está online, ó, a gente poderia compartilhar ela com outras pessoas, né? Então, ou seja, a gente tem um site disponível para nós agora. Acho que esse site aqui fica no ar por pouco tempo, né? Eu não sei se é 24 horas ou até menos tempo, ou é só enquanto a aplicação está funcionando, mas eu sei que fica disponível, eu poderia compartilhar isso com alguém. Mas a gente vai rodar ele local, porque não precisa rodar ele na web. Nesse momento, só se vocês quiserem compartilhar comigo ou com a Aide depois. Então, vocês vão segurar a tecla Ctrl, né, e vai clicar aqui em localhost. E ele vai carregar, ele carregou aqui bem na minha própria IDE, né? Eu gostaria que ele carregasse externo. Né? Se eu não carregar externo, eu posso copiar essa URL aqui. Opa, para copiar aqui também não funciona o Ctrl C, né? Eu tenho que clicar com o botão direito e clicar em copy. Vou lá no meu navegador e vou colar ele aqui, ó. É o localhost 2.8501. Quando eu apertei Ctrl C, ó, ele deu stopping, né? Ele parou. Então eu vou rodar novamente, Streamlit hello, e agora se eu for lá no navegador, ele funcionou. Então tem que ter atenção a isso aqui, ó, ele tem que estar como cursor aqui, ó, funcionando, né? Então, ou seja, se eu apertar Ctrl C, ele dá um stopping, ó, para de funcionar e fica aparecendo aqui, ó, vem ver o nome do meu computador. Aí eu venho aqui, Streamlit hello, e ele fala para mim, ó, que está pronto para criar a sua aplicação Python. Aí está funcionando. Bom, então ele funcionou, ó, a minha aplicação aqui de teste mostra aqui para a gente o que a gente poderia conseguir fazer com esse Streamlit. Eu posso criar gráficos, posso criar tabelas, posso trabalhar com mapas, né? Olha que legal essa visualização aqui de mapa. Posso trabalhar com animações, né? Animações de moléculas, por exemplo. A gente pode fazer muita coisa interessante. Esse aqui eu posso até alterar valores aqui, ó, né, o nível de detalhes, né, a separação. A gente vai ver algumas coisas sobre isso aqui também. Então, beleza, isso aqui é só um teste, a nossa aplicação está funcionando. Vou apertar a tecla Ctrl C para ele parar, ó. Então ele deu stopping, né? Então aqui no terminal eu aperto Ctrl C, ele para, deu um stopping. Eu vou construir agora essa página que pede aqui o meu tutorial. Meu tutorial pede para a gente criar um arquivo que se chama landingpage.py. Então eu vou vir aqui no meu VS Code, vou clicar aqui, ó, em New File, e vou dar um nome para ele, landing_page.py. Bom, criou nosso arquivo, ó, ele fica com o símbolozinho do Python, né? Não é create folder, é create file, né? Criei o arquivo landingpage.py, e agora aqui eu posso começar a digitar o código da minha landing page PY, né? Que ele fala para a gente colar o código que tem lá. A gente pode fazer ele um pouco passo a passo para vocês verem quais são os passos, né? Então, primeiro passo, a gente importa a biblioteca do Streamlit, né? Então, eu posso copiar esse código aqui, ó, import Streamlit as st, né? Da mesma forma que a gente trabalhou lá no Google Colab, né? Então, lembram que lá o pandas, a gente colocava pandas, import pandas spd, né? Por que a gente utiliza isso aqui? Para a gente não precisar digitar Streamlit toda vez, ou para precisar digitar pandas, né? Então, todas as vezes que eu quero me referir ao Streamlit, eu só digito st. Então, ou seja, eu não precisaria digitar Streamlit todas as vezes, eu dei um apelido para ele. Volto lá no meu tutorial e vejo os próximos comandos aqui, ó. Próximo comando, esse aqui, ó, st setPage, né, até fechar o parênteses aqui, ó. Vou copiar, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu... Adriano, E vou colar. Oi? na hora de criar o script principal aí, eu criei o landingpage.py, só que eu não coloquei esse underline. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. A única coisa que você vai ter que se atentar é que quando você for rodar ele, que é o comando que tem lá embaixo, ó, que tem o comando aqui, ó,
Streamlit run landing page. Uhum. Tá vendo que é o nome do meu arquivo, eu coloquei com underline, ó. Então eu Entendi. tenho que rodar com underline, você pode rodar sem o underline. Mas eu posso alterar o nome dele lá na pasta ou por dentro do VS Code também dá certo? Pode também, sem problema algum. Fica igual. Tá Beleza, bom. obrigado. Uhum. Mas percebam que aqui, então, esse comando, ó, streamlit run e o nome do arquivo que a gente criou, landing page. Então, se eu criei landing page underline, landing underline page.py, eu tenho que digitar dessa forma. Vou salvar, para salvar eu aperto as teclas Ctrl S, eu venho aqui em File, Save, né, que é o Ctrl S, e vamos dar uma analisada nesse código aqui, ó. Esse código aqui, ele começa com essa instrução aqui, ó, st, ponto. st a gente já sabe que é streamlit. Então, st.setPageConfig. Então, aqui tem algumas configurações da página. Nessas configurações da página são as seguintes, ó, eu disse que o título da minha página vai ser curso de Streamlit, sites em Python. Falei que o layout dele vai ser wide, ou seja, widescreen, né, que vai ocupar a tela toda. Falei que eu não defini nenhum ícone de página, né, poderia colocar um ícone lá para a página para ficar aparecendo. Né, falei que aquela barra lateral de menu, como tem nos outros sites, ela vai ficar escondida por padrão, né, ou seja, é ideal para um site como esse daqui. Então, está collapsed, né, vai ficar escondido. Isso aqui são só configurações iniciais. Vamos testar para ver se deu certo? Para testar essa página aqui, eu vou digitar aqui a palavra clear para limpar esse terminal, e vou digitar o comando aqui, ó, streamlit run, e aqui eu vou digitar o nome do meu arquivo, ó, landing underline page.py, e vou dar enter. Quando eu der enter, ele vai rodar semelhante àquele streamlit hello, só que agora ele não está rodando o streamlit hello, ele está rodando essa página. Então, se eu clicar aqui em localhost 8501, você está insistindo em carregar aqui, eu vou lá no navegador, ó, localhost 8501, se eu clicar aqui em atualizar, vocês vão ver o seguinte, ó, apareceu uma página aqui em branco, né? Não tem nada aqui nessa página, mas se você colocar o mouse aqui em cima, ó, da tab, da aba, né, vai aparecer aqui, ó, curso de Streamlit sites em Python, que foi o que a gente digitou como título da nossa página. Então essa página ela está em branco por quê? Porque a gente não colocou nada nela mesmo, né? A única coisa que a gente definiu foi o título, ó, curso de Streamlit sites em Python. Então se eu colocar só aquele comando, ele vai aparecer em branco mesmo, não tem nada, mas vocês já conseguem perceber que o título já deu certo, ó, já apareceu. Curso Streamlit sites em Python. Então vou voltar lá no meu tutorial e vou copiar mais um pouco de código, né? Vou voltar aqui e vou copiar. Agora eu vou colocar esse container aqui, ó. Então tem um comando aqui em Python, o if stcontainer, né? Vou copiar aqui até JavaScript sites complexos. Ctrl C, vou lá na minha página Python e vou colar esse código aqui. Vou salvar, né? Ctrl S para salvar e vou voltar lá no meu navegador. Quando eu voltar aqui no meu navegador, eu posso clicar aqui no atualizar, aqui em cima, posso clicar aqui no rerun, ou posso clicar aqui em always rerun. Se eu clicar em always rerun, qualquer coisa que eu alterar lá na página, ele atualiza aqui. É uma boa opção, né? Eu clico aqui em always rerun e ele atualiza toda vez que eu mudar qualquer coisa lá dentro da minha página, ele altera aqui também. E apareceu, ó, o texto que a gente acabou de criar, curso de Streamlit, como criar sites em Python, né? Transforme seus scripts Python em aplicativos web elegantes e funcionais, com facilidade, sem precisar de HTML, CSS, JavaScript complexo. Bom, vamos fazer uma análise desse código aqui. Ó. Percebam aqui na página que tem essa parte de texto aqui, está como um título, essa parte de texto aqui está como um corpo de texto, mais negrito, né, com uma fonte um pouco maior, e a gente tem uma borda aqui, ó, como se isso aqui estivesse dentro de uma caixinha, né? Essa caixinha aqui a gente chama de container. Então, se eu olho aqui no meu código, ó, eu consigo entender isso, né? Então, ele criou um Streamlit container, ST significa Streamlit, ele criou um container do Streamlit com border igual a true, ou seja, com borda igual a verdadeiro, ou seja, ele adiciona uma borda sutil lá naquele container, com um título dentro desse container, que é o título curso de Streamlit, como criar sites em Python,
e com um texto, ó, que está aqui no STWrite, e ele tem uma formataçãozinha ali de um tamanho maior ou menor, graças a esses 3 hashtags aqui. Então, se eu colocar só 2 hashtags, ele vai ficar maior o texto, ó. Se eu colocar 3 hashtags, o texto, que coloca as 3 hashtags, salvo, o texto fica menor. Se eu colocar 4 hashtags, ele fica menor ainda, ó. Então, eu vou deixar com 3, ficou bonito ali com 3, né? Com 2 ele fica um pouco grande. Então, qualquer alteração que eu faço aqui, ó, apaguei alguma parte de texto aqui, digitei de novo, né? Vocês vão perceber que ficou com um botãozinho branco aqui, ó, ficou uma bolinha branca aqui, significa que essa página não está salva. Então, não tem alteração lá, eu tenho que salvar, aperto o Ctrl S e volto lá na minha página e vejo que ele atualizou, beleza? Então, posso alterar aqui, ó, o título está Curso de Streamlit, né, como criar sites em Python. Então, em vez de como criar sites em Python, vou colocar como desenvolvendo apps para o PPG Agro. Eu vou agora, ó, tá vendo que tá a bolinha branca, né? Então eu vou apertar a tecla. Se tiver a bolinha branca, eu volto lá, ó, não alterou nada, ó. Viram? Ainda tá o mesmo título antigo. Aperto o Ctrl S, sumiu a bolinha branca e eu volto aqui, ele atualizou. Curso de Streamlit desenvolvendo apps para o PPG Agro. Pessoal, vocês têm alguma pergunta até o momento? Professor, eu imagino que você deva explicar isso nas próximas etapas, mas a gente vai conseguir anexar, por Tranquilo. exemplo, a nossa planilha, .csv no caso, né, de dados tabulares, nesse landing page? Sim. Sim, né? Esse é o nosso objetivo. Ah, tá certo. Obrigado. Vai ficar legal, não vai? Vai ficar legal demais. Então, beleza, pessoal. O Luiz falou aqui que está tudo certo até o momento, e alguém mais tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Acho que não. Não? Então, vamos seguir. Bom, falando aqui sobre código, é o seguinte, ó, para quem já desenvolveu algum site, né, já desenvolveu alguma página, já tentou desenvolver alguma aplicação, vai perceber o seguinte, que para desenvolver um site comum, uma página web como essa daqui que a gente está desenvolvendo, ó, eu teria que saber uma linguagem de programação que se chama é uma linguagem de programação, né? Eu vou falar linguagem para resumir, mas assim, uma linguagem que se chama HTML, certo? E eu precisaria saber também uma outra linguagem que se chama CSS, né? E ainda, se eu quiser dar alguma animação aqui para essa página, eu teria que entender mais uma outra linguagem que se chama JavaScript. Com certeza, um site, uma aplicação como essa daqui, ela ficaria bem maior do que essas linhas que a gente digitou aqui no nosso VS Code, certo? Ele não teria só 12 linhas, ele teria muito mais linhas, né? Teria muito mais códigos aqui, né? Para desenvolver uma página HTML simples, eu teria que definir lá as tags HTML, colocaria lá a tag title, /title, né, BR, para colocar algum tipo de texto, para colar um parágrafo, /p, né? Então, seria um pouco mais trabalhoso. De repente, talvez é até um pouco fácil de entender também, mais fácil que programação, mas é bem mais bem mais código, né? A gente teria que digitar muito mais coisa. E para quem já é programador Python, para vocês que estão vendo script Python e não conhecem sobre CSS, não conhecem sobre JavaScript, eu imagino que isso aqui seja um caminho mais fácil de aprender a desenvolver uma aplicação web, certo? Então, por quê? Porque esses comandos aqui, ó, já são próprios do Streamlit, né? Como eu falei para vocês, basta entrar lá dentro do site do Streamlit e entender quais são os componentes e começar a montar eles aqui. Por quê? Porque o componente de configuração de página, né, ele só tem esses 4 parâmetros aqui, né? O primeiro parâmetro é o título, né? Tudo bem, teve que digitar page, underline título, mas isso aqui já está pré-definido, né? Não precisa decorar, é copiar e colar ele aqui e preencher só com as informações que a gente precisa. Então, ou seja, aqui eu preencho com o título, se eu quiser colocar uma ícone na página, eu coloco aqui,
né? O layout, vou definir como wide para ocupar todo o espaço da tela, né? Vou colocar aqui a minha barra de menu ali do lado esquerdo vai ficar oculta. E beleza, eu montei as configurações iniciais da página. Depois montei um container, né? Ou seja, um quadradinho ali que tem uma borda, né? Que é bonitinho, ó, né? Então, com um título dentro dele ainda, né? Com um texto dentro dele, um texto onde só para aumentar ou diminuir o tamanho desse texto, bastou aumentar esse hashtag, diminuir esse hashtag, né? Coloca quanto mais hashtags eu coloco, menor ele fica, né? Então, ou seja, é fácil de entender isso daqui, né? Ou seja, não muda muito. Eu costumo dizer que isso aqui você escreve uma vez e já depois que entendeu o que isso aqui faz, é só copiar e colar, não vai precisar alterar muita coisa. Então, eu considero que é fácil de aprender a programar, desenvolver uma aplicação web com o Python, utilizando o Streamlit. Vocês vão ver que, principalmente na hora que a gente estiver trabalhando com os datasets, vai ficar bem mais fácil se a gente comparar com uma outra linguagem de programação. Bom, voltando aqui no tutorial, então a gente tem mais umas outras opções aqui, ó. Vamos continuar o nosso tutorial. Então aqui tem uma parte aqui, ó, que fala para a gente colocar uma imagem de destaque, né? Essa imagem de destaque, ela está vindo de um site que se chama Pexels, né? O site Pexels, ele tem imagens públicas, né? Então tem uma imagem que eu peguei de lá e colei aqui para a gente utilizar ela. Como que eu coloco uma imagem numa página, professor? Só utilizando o comando STImage, né? Então eu copio aqui, ó, STImage, né? E até fechar o parênteses aqui, ó. Copio aqui, vou lá no meu VS Code e colo esse código, né? STImage, aqui tem o endereço da minha imagem, né? E aqui tem a legenda da minha imagem, né? Tem aqui o tamanho que vai ficar a minha imagem, ou seja, para ela ocupar todo o conteúdo ali da minha página. Bom, o que pode acontecer, quando vocês copiam e colam, pode quebrar alguma coisa aqui, ó. Então, se quebrar algum código aqui, vocês têm que voltar ele para a linha anterior, né? Deixar tudo em uma linha só. No meu aqui, como eu sou programador, aí ele já tem algumas extensões aqui que ele colocou fechou as aspas lá no final, né? Colocou um barra e continuou copiando o código aqui, mas de vocês, se ele ficar dessa forma aqui, ó, aparecendo um erro, né, significa que isso aqui deveria ficar na mesma linha, ó, eu abro as aspas e tenho que fechar as aspas aqui no final. Então aí você vai e apaga esse espaço aqui, né, e deixa ele todo aqui na mesma linha. Beleza? Pode acontecer isso quando vocês estiverem copiando e colando. Então quebrou qualquer coisa aqui, ó, se quebrou, vai aparecer um vermelhinho aqui, e vocês vão ver que aqui até muda de cor, fica sublinhado. Então, quebrou, apaga esse espaço e volta ele lá para cima para ficar todo de uma cor. Bom, colei esse código aqui, não salvei, ó, ainda está com a bolinha branca, vou salvar, apertei a tecla Ctrl S e volto lá na minha página. Como ele estava com o Always Rerun, ele já vai atualizar automático. Eu inseri uma imagem aqui para ocupar toda a página. Essa imagem aqui lá do Pexels, né, a imagem de uma pessoa digitando um código aqui em um computador. Bom, tá fácil, tá difícil, o que vocês estão achando? Mediano, eu acho. Acho um pouquinho complicado entender esses códigos, mas tá indo. Laenor, você é a única pessoa que não pode reclamar, porque já mandou o link para mim de uma aplicação já que já está bem evoluída. E eu tive muito problema com espaço, de Aham, ficar fora do comando correto. entendi. Não, isso aí a prática vai mostrando para você os caminhos ali, vai adequando, né, para ficar bem, bem bonito. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Todos estão conseguindo, quem estiver acompanhando agora ou quem for acompanhar depois, né? Adriano, Vamos lá. Oi. igual você falou, quando cola o comando, tem hora que tá pulando, aí ele fica uma mensagem em vermelho. Sim. Aí você tem que corrigir esse espaço, ó. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, se eu der uma quebra aqui, né? Aí ele vai ficar, ó, sublinhadinho aqui em vermelho, né? E eu já sei que essa parte aqui, ó, ficou em branco, né? Ficou quebrada aqui. Então eu apago os espaços aqui até ele voltar lá para a linha de cima. Como que eu consigo identificar, Matheus, que tá ficando legal, ó? Tá vendo que aqui tem umas aspas, né? E Aham. aqui no final tem outras aspas aqui também, ó.
Então, elas indicam, até deixa, ela deixa todo o conteúdo que está aqui dentro dela numa cor só, né? Uhum. Então, com essas cores aqui do VS Code, você consegue identificar se está quebrado ou se não está quebrado. Mas, normalmente, quando quebra, né, ele já fica com uma cor diferente, ó, ele fica com um vermelhinho, né, e aí você vai tentando corrigir. Certinho. Obrigado. Exponha. Bom, ele colocou, vamos ver se ele colocou a legenda. Colocou a legenda, ó, a legenda ficou bem aqui embaixo, ó. Então, desenvolva aplicativos web incríveis com Python e Streamlit, bem pequenininho aqui embaixo. Bom, continuando o nosso tutorial, ele tem aqui, ó, STWrite. Esse STWrite, se eu só copiar ele e colar ele aqui, ó, com abre e fecha parênteses, ele vai só dar uma quebra de linha, certo? Então, isso aqui é uma forma, ó, de eu dar um espaçamento. Então, se eu colocar aqui, ó, STWrite, ele dá um espaço, né? Ou seja, coloca um espaço na minha página. Então, essa landing page aqui que a gente está construindo é uma página que a gente fala de página poderia ser um portfólio, né? Uma página só, né? Para apresentar um produto, para apresentar um portfólio, para apresentar uma pessoa, ou vender um curso, que é o contexto onde as pessoas mais usam, né, esse tipo de página, né? Que tem os principais elementos que vocês poderiam utilizar para construir uma landing page para vocês, ou seja, um portfólio, um site. Então, vamos continuar. Aqui ele tem uma opção aqui, para a gente colocar um botão, né? Esses botões aqui, eles não têm tantas funções essenciais nesse momento, mas vamos colocar ele lá. Então, vou copiar esse código e vou lá no meu VS Code e vou colar ele aqui. Aí agora aqui no meu, ó, viu que ele quebrou, ó. Então ele quebrou, eu vou ter que corrigir isso daqui, Matheus. Então, ele já deixou sublinhado aqui para mim em vermelho, ó, né? O VS Code, ele tem uma opção que é aqui, ó, Quick Fix, né? Então ele tenta, se eu clicar aqui em Fix, ele corrige aqui para mim, certo? Ele me dá uma sugestão aqui, ó, né, do que eu poderia utilizar para corrigir isso daqui. Ele está falando aqui, ó, que é Theming, Tetra Indentação, ou seja, ele falou que a minha indentação estava errada, né? Ou seja, ele não deixou a minha indentação aqui. Eu poderia manter, ó, poderia keep para aceitar essa correção, que é corrigir a indentação, ou poderia clicar em undo para não aceitar essa correção. Eu vou aceitar, né? Eu posso clicar aqui, ó, nesse símbolozinho aqui de aceitar, ou clicar lá em keep, e ele corrigiu, né? Mas percebam que o que aconteceu foi o seguinte, ó, ele só deixou um espaço aqui, né? O Python, ele não permite que a gente deixe esse espaço aqui, ele é orientado à indentação. Então, bastaria eu apagar ele aqui, apagaria mais um espaço aqui, e aí já ficaria tudo organizado. Bom, aperto a tecla Ctrl S e volto lá na minha página para ver o resultado. Ele adicionou um botão aqui, ó, botão Quero Começar. Se eu clicar nesse botão Quero Começar, ele aparece uma mensagem aqui, ó, parabéns, você deu o primeiro passo. Então, esse botão aqui, olhando aqui no meu tutorial, ele tem essa função, ó. Essa função aqui, ele criou o botão, né? Esse botão, ele está dentro de uma coluna, vou dar um espaço aqui, ó. Então, a gente divide, para esse botão ficar centralizado, conforme ele ficou aqui, ó, ficar bem aqui, foi como se eu dividisse essa página em 3 colunas, né? Então, eu criei a coluna 1, a coluna 2 e aqui a coluna 3. Então, para criar essas colunas, aqui no tutorial, ele criou a coluna 1, coluna Hero CTA 1, coluna Hero CTA 2, coluna Hero CTA 3. Né? Definiu aqui, ó, que a primeira coluna vai ter um tamanho 1, a segunda 2 e a terceira coluna tamanho 1. Para essa coluna aqui ficar o dobro dessas duas, ou seja, ela ser um pouquinho maior. E eu falei aqui, ó, que utilizei um comando aqui do Python, né, que é o if, ou seja, enquanto para a minha coluna CTA2, né, eu quero colocar um botão. Então, um ST-button, e eu coloquei um comando aqui nele, eu coloquei if ST-button. Quando eu coloco if ST-button, né, eu estou falando assim, se alguém clicar no botão, ele vai aparecer uma mensagem aqui, ó, do tipo ST Success, né, ou seja, essas mensagenzinhas de alerta, né, tem ST Success, tem ST Alert, tem ST Danger, que é aquelas mensagens, a mensagem verde, a mensagem amarela, ou a mensagem vermelha, né, de erro.
Então, a mensagem de sucesso, né, essa mensagem verdinha que aparece aqui, ó, né, ou seja, com a frase parabéns, você deu o primeiro passo. Então, se a pessoa clicar no botão, né, ele vai chamar esse ST Success com a mensagem parabéns, você deu o primeiro passo. E ainda com a mensagem aqui redirecionando para a página de inscrição. Isso aqui está simulando, né? Eu nem coloquei. Faltou colar esse texto aqui. Não, está aqui, ó, redirecionando para a página de inscrição. Então, aqui é uma simulação, né? Claro que eu não redireciona para nenhuma página, mas poderia Eu ter acho essa que o opção. Celso está com uma dúvida ali, professor. Tá? Pode perguntar, Celso. Quando precisar me interromper, Celso, pode me interromper no microfone. Estou com a página maximizada lá. Obrigado, colega, por ter-me alertado, professor, ali. Sim, professor, do mesmo jeito que explicou ali em cima para a redução do tamanho de letras, Sim. e na redução, caso haja necessidade de reduzir o tamanho da imagem aqui, como é que nós reduzimos? Para reduzir o tamanho da imagem, a gente mudaria aqui o tamanho dela para, em vez de content, né, a gente poderia passar o width dela. Ah, ok. Tá bom. Esse aqui a gente poderia pesquisar aqui no Streamlit.io, você vem aqui nele e vê o componente de imagem aqui, ó. Vamos procurar aqui se a gente acha fácil aqui a imagem. Image annotation, select, label, e-mail, imagem. Acho que é. Imagem aqui não tem. Acho que eu só tirar ela, o content dela lá, Celso, só para não perder muito tempo, eu acho que ele já muda só para você ver isso daqui, mas eu acho que se eu colocar o widget 300, ele já mudaria. Certo? Se eu coloco aqui, não coloco nada, ela fica com o tamanho padrão dela, o tamanho padrão dela era grande, também não adiantou. Vou colocar o widget. Os comandos a gente não vai lembrando de cabeça, né? Vou colocar 300, ver se muda, se é isso mesmo. Só colocar o width e colocar o tamanho que você quer. Entendeu? Sim, professor, obrigado. Exponha. Professor, eu só perdi onde que o senhor consegue visualizar a página. Onde que consegue visualizar a página? Isso que o senhor está editando. Ah, sim. Ó, quando a gente está aqui programando ele aqui, né? A gente tem o terminal aqui embaixo. Aí aqui no terminal, para poder visualizar a página, eu tenho que rodar a aplicação. Né? Então, no caso aqui, ó, o meu já está rodando, então ele está mostrando aqui para mim que ela está nesse endereço aqui, ó. Localhost 8501. Então, eu posso copiar né, eu não posso copiar com o Ctrl C. Se eu copiar com o Ctrl C, não funciona. Né? Eu teria que clicar aqui em copy e ir lá. Aí, se não estiver rodando, né, você tem que digitar esse comando aqui, ó, streamlit run, né, e digitar o nome do arquivo aqui, que é landing page. Aí dá Enter, aí ele vai iniciar a aplicação, ele já até carrega de forma automática, né, algumas vezes, mas se ele não carregar, você copia esse daqui, ó, localhost 8501, lembrando que se tem que copiar com o botão direito, né, copy ou Ctrl Shift C, né, porque se você apertar Ctrl C, ó, ele para, dá stopping, né, e volta aqui na aplicação. Eu tenho que rodar ela novamente para ver. Era isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Boa. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, mudamos o tamanho da imagem aqui, ó, né? O botão já está funcionando aqui, ó. Quero começar, ele aparece uma mensagem de sucesso. Parabéns, você deu o primeiro passo. Vamos continuar o tutorial. Continuando o tutorial. Carregou página demais ali. Continuando o tutorial, temos aqui, ó, um ST-Write, que a gente já viu que ele coloca só uma separação lá, nesse caso aqui vai colocar uns 3 pontinhos, e aqui ele vai criar um componente que se chama header. Esse header é como se fosse um subtítulo, né? Então eu vou copiar ele, vou vir aqui na minha página, vou colar, vou salvar e vou lá na minha aplicação ver o resultado. Fechar essa página, fechar essa página.
Clico aqui em atualizar, posso clicar aqui no atualizar, posso clicar aqui em rerun, posso clicar em always rerun. Se eu clicar always rerun, eu não preciso ficar atualizando toda vez que eu alterar, já atualiza automático. Então, clique em always, e ele colocou um título aqui, ó, um título que se chama header, né, domine a criação de aplicativos web com Python. Volto aqui no tutorial, tem mais coisas aqui, ó. Tem um texto aqui embaixo, ó, que está no STWrite, né, vou copiar ele. Vou colar ele aqui, vou salvar, Ctrl S para salvar, volto lá na minha página e vejo o resultado. Prepare-se para transformar suas ideias em realidade digital com as habilidades mais procuradas. Bom, é, essa página aqui, ó, é uma página com informações sobre um curso, então, de Streamlit, né, tem uma imagem, é para ela ficar parecida com páginas como essa daqui, ó, né? Quer ver? Deixa eu procurar uma página aqui que tem dessa coder aqui, dessa empresa aqui, ó, que tem cursos. Eu digitei na página errada. Digita no Google que vai dar certo. Aqui, ó, se eu clicar aqui em cursos, não era aqui que eu queria ainda. Aqui, ó, blog formação dev, esse aqui. Então, esse aqui, ó, essas páginas aqui de cursos, né? Não é essa aqui ainda, tem uma outra aqui, formação, alguma coisa assim. Formação dev. Aqui, ó. Então, essa página aqui, ó, é uma página de landing page, ó. Tá vendo que é uma página parecida com aquela, ó, com essas informações, ó. Tem até um vídeo aqui do YouTube, a gente pode colocar vídeo também, né, aqui com informações, ó. Esse aqui que é o exemplo, ó, de landing page, né? Certo? Uma página que a gente mostra um portfólio, né, tipo, de algum produto, né, poderia ser da aplicação de vocês. Então, só para mostrar para vocês um exemplo prático, né, de como as pessoas utilizam essas páginas aí. Então, a gente está construindo ela nessa mesma linha. Então, agora que eu vou criar 3 colunas, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Vou falar que coluna 1, coluna 2, coluna 3 são ST columns, ou seja, são colunas. Vou copiar esse código, vou colar ele aqui, certo? Depois que eu tenho as colunas, agora eu posso adicionar conteúdo nas colunas, ó. Na coluna 1, eu quero colar esse conteúdo aqui. Então, vou copiar ele e vou colar ele aqui, ó. Colei esse conteúdo aqui da coluna 1. Se eu salvar e lá na minha página visualizar, ele já vai aparecer, ó, a primeira coluna aqui, ó, como aquela, com um containerzinho, né, com um título e com um texto. Né? Se eu venho aqui agora e colo as colunas 2 e a 3, vai aparecer as colunas uma ao lado do outro. Então, colo elas aqui, salvo, volto aqui na minha página e coloco. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Né? Desenvolvimento rápido, poder do Python, interatividade intuitiva. Então, é como se eu estivesse fazendo uma propaganda, como naquela que eu acabei de mostrar para vocês. Então, voltando aqui no tutorial, tem mais código aqui, ó. Posso colocar um separador visual e tem mais um cabeçalho. Então, copio aqui, colo aqui, Ctrl S para salvar, volto aqui na minha página, ele colocou mais um conteúdo aqui, ó. Colocou um separador, ó. O separador é aquele. Se eu coloco só os 3 pontinhos aqui, ó, 3 hífens, né? 3 pontinhos, não, 3 hífens, ele entende que é para criar aquele separador que ocupa a página toda, ó. Vocês estão vendo que tá é uma barrinha bem fininha aqui, ó, mas que separa o conteúdo dessa página. Claro que aí vocês podem pesquisar lá no Streamlit como mudar as cores, né, e criar uma página muito mais atrativa do que essa daqui. Então aqui ele colocou um separador, colocamos mais um título. Voltando aqui no tutorial, poderia colocar mais uma parte de texto, uma jornada do básico avançado, e tem aqui alguns componentes aqui, ó, que vão aparecer como está numa lista, né? Deixa eu colocar esse daqui, Ctrl V, deixa eu copiar, Ctrl C, Ctrl V,
Ctrl S, veja aqui o resultado, é uma jornada do básico ao avançado. E voltando aqui no tutorial, essa parte aqui, ó, para quem sabe um pouco de Python, né, e para quem não sabe também, está aprendendo agora, isso aqui é uma estrutura de dados que a gente chama de dicionário, certo? Então aqui eu estou criando um dicionário, né, com textos, né, que seria aqui, ó, primeiros passos em Python, né, e aqui dentro dele tem uma lista com 3 frases, ó, instalação e configuração do ambiente, estrutura básica, que da mesma forma mais um item desse dicionário, né, a chave e os valores, né? Então estou criando aqui uma estrutura de dados que a gente chama de dicionário, né, com explicações, ó, que seria tipo o módulo e quais que são os itens que pertencem a esse módulo, né, um módulo, nome do módulo, módulo 5, e quais são os itens desse módulo. Essa estrutura de dados aqui a gente chama de dicionário. Então eu crio essa estrutura aqui, que se chama dicionário, para mim colocar ela dentro de um componente do Streamlit. Isso aqui serve para a gente aprender que a gente vai poder colocar tudo que a gente está desenvolvendo lá no Python dentro do Streamlit também. Então, eu criei esses componentes, essa variável, esse dicionário aqui, nessa variável que é um dicionário, módulos com uma chave e uma lista de valores. Ó. A chave é o título do meu módulo, né, que é a lista de valores. Isso aqui vocês vão perceber que ele é uma variável aqui do Python, né, ou seja, um dicionário. Isso aqui não altera nada na minha página, ela não insere nenhum elemento, né, ou seja, é uma variável. Agora, essa variável aqui, que eu quero colocar ela dentro de algum componente. Né? Qual componente que eu quero colocar ela? Eu quero colocar ela num componente que se chama expander, certo? Então, esse componente do Streamlit que se chama expander, eu vou criar um expander para cada item dos meus itens lá da minha variável módulos. Né? Então, para mim percorrer esse dicionário aqui de módulos, eu criei um for. Ó. Então, para cada título do módulo e lições, que seja, então, esse aqui vai ser, essa chave aqui vai ser o título do módulo, e esses itens aqui vai ser as lições, né, do meu módulo. Então, para cada título do módulo, para cada lição, eu vou percorrer a minha lista, então, de módulos que eu acabei de criar, dentro de um for. Para cada item desse daqui, eu vou jogar ele dentro de um expander, ó, que é um componente do Streamlit. Copiei, agora eu colo ele aqui, né, salvo a minha página e volto lá, para ele aparecer esse componente. Certo? Então, ele apareceu os componentes. Ó, o componente expander, ele cria essas setinhas aqui, ó, igual estava lá naquela página de cursos, né? Acho que todos que viram algum curso, algum momento da vida aí, já viram esse componente aqui. Esse componente se chama expander. Né? Para criar um componente desse daqui, pessoal, com HTML, CSS e JavaScript, seria muito complexo, né? Ou seja, você teria que dedicar muitas horas de programação para fazer ele funcionar. É claro que hoje eu falasse muitas horas, não porque a gente poderia fazer ele com inteligência artificial, mas vocês vão perceber que são muitas linhas de código. Né? Com o Streamlit, basta eu colocar o componente expander e falar que ele vai rodar dentro de uma lista, né, que é essa lista aqui, módulos. Né, ou seja, que é uma estrutura de dados que se chama dicionário, né, mas eu posso percorrer ele como se fosse uma lista, né, percorrendo cada item dele. Então, percebam aqui que somente com 4 linhas, né, eu consigo criar um componente visual tão bonito quanto esse daqui. Né, e aqui eu mostro para vocês também que a gente utiliza todos os conceitos do Python. Aqui é o dicionário do Python, né, que eu tenho um for do Python, né, mais um outro for aqui para criar cada lição dentro da lista de lições aqui. Então, estou utilizando todos os conceitos aqui de Python dentro do Streamlit de uma forma muito simples, né, digamos. Por quê? Porque são 4 linhas. Quando eu falo simples, eu falo fácil, né, para quem, eu sei que a maioria que não é da área, está tendo o primeiro contato com programação, não estou minimizando o esforço, né, nem nada desse tipo. Mas eu estou querendo dizer que se fosse em outra linguagem de programação, seria muito mais complexo. Né? E depois que vocês entenderem essa estrutura aqui, ela não muda, né? Ou seja, você consegue replicar ela para qualquer aplicativo seu. Né? Agora, se fosse uma outra linguagem, talvez você não conseguiria replicar. Você teria que programar muito mais. Enquanto no Streamlit, basta você chamar o componente e colocar o conteúdo dele.
Bom, nesses momentos que eu vou explicando ali de programação, é a hora que eu me empolgo, falo um monte de termo técnico, né? Ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Fiquei com algumas, professor, mas acho que eu vou aproveitar os horários que eu tenho de atendimento para entender melhor. Tá bom, Lainor. Professor, Pode perguntar, então fica à vontade. sempre copiar, botão direito, copy, né? Não, Isso. Ctrl C paralisa o serviço. O Ctrl C aqui dentro do terminal ele paralisa. Ó. Aqui dentro do Tá. código não, né? Aqui dentro do terminal ele Tá, mas paralisa. essa lista eu copiei, botão direito, copy. E colei com o mesmo botão direito. Não é melhor trabalhar com toda essa segurança, né, Luiz? Ah, tá. Aí que eu dou um Ctrl X aqui e apaga tudo, né? Tá, obrigado. Bom, então aqui, ó, vamos relembrar algumas coisas aqui. Se eu apertar Ctrl C, então ele para de rodar, ó, deu um stopping, né? Se eu rodar o comando stringlit run, o nome da minha página, ele volta a rodar e ele carrega a minha página lá no meu Google Chrome, certo? Tudo funcionando. Bom, vimos alguns conceitos agora um pouco mais avançados de programação, né? E a gente pode fechar essa página aqui, ó. Para fechar ela, ainda tem mais conteúdo aqui, né? STWrite, mais um separador visual, né? E aqui criou mais duas, vamos copiar até aqui, ó. Que ele vai colocar mais algum conteúdo lá. Então vem aqui na próxima linha, Ctrl V, Ctrl S para salvar, volto lá na minha página para ver o resultado. Clica aqui, ó, como eu tinha parado, né? Então eu clico em Always Rerun para ele poder ficar sempre atualizando. Que ele colocou um título, um subtítulo, né? E agora a gente vai criar mais outras duas colunas, ó. Então, teste de coluna 1, testimonials, né, de informações para a coluna 1 para a coluna 2. E aqui, ó, ele está criando conteúdo para a coluna 1 e para a coluna 2. Vou copiar, Ctrl C, volto aqui no meu Visual Studio Code e colo, Ctrl S. Aí volto lá na minha página para ver o resultado, né, sempre fazendo e testando. Se eu clicar aqui em não preciso clicar em Deploy, já atualizou. Então ele criou outro componente gráfico, visual aqui, ó, muito bonito, né? Esse componente visual aqui, ó, ele se chama info, né? Então esse componente aqui que a gente colocou, ó, st.info, ele cria aquela caixinha de informativo, né? Como a gente acabou de criar aqui, ó. Ela com o textinho com fundo azul claro, né? E com o texto azul. Viram que assim, ó, a gente, para quem já pelo menos viu alguma vez alguma coisa de HTML ou CSS, sabe que é complexo ficar fazendo essas configurações de cor, de criar esses componentes, ó, de criar esses elementos visuais, né? Então não é uma tarefa tão fácil. Aqui eu estou falando que é fácil porque é só um comando, ó, stinfo, né? Ele já colocou o texto numa cor azul e com o fundo azul mais claro dentro de um componentezinho, né, bonitinho aqui, ó, quero colocar um do lado do outro, beleza, só bastou eu criar duas colunas aqui, ó, ST columns, e falei que na coluna 1 vai ficar esse ST-info, e falei que na coluna 2 vai ficar esse ST-info, e ele criou um ao lado do outro aqui, ó. Então, visualmente, está ficando bonito a nossa aplicação. Então, vocês vão conseguir fazer isso também com o trabalho de vocês. Volta aqui no tutorial, e vamos fechar ele aqui, ó. Aqui, olha, aqui tem um STWrite para criar mais um separador visual, né? E tem aqui, ó, um fechamento aqui com os contatos, né? Com o rodapé ali da nossa página. Clique em Ctrl C e colo ele aqui, ó, Ctrl V, aperto o Ctrl S para salvar, né? E volto lá na minha página e percebo que ele adicionou aqui, ó, um rodapé aqui, ó, pronto para construir seus próximos passos, né? Inscreva-se agora. Esse botão até funciona, aparece também, replicamos, né, aquele comando lá, ó, que é um botão, ST button, né, então se alguém clicar naquela coluna 2, ó, lá naquela coluna 2, se alguém clicar no ST button, vai aparecer uma mensagem, né, de sucesso com essa frase. E lá embaixo colocamos mais um separador, né, 2025, curso Streamlit, todos os direitos reservados, vocês colocarem aqui o contato de vocês. Então, criamos uma página toda, ó, com o Streamlit. Essa página aqui,
poderia ser a página que mostra uma descrição do projeto de vocês. E topam o desafio como exercício, fazer uma página que mostra qual o projeto que vocês vão desenvolver, né, toda uma explicação para ele ali. Se toparem, já é uma ótima tarefa de casa, o que acham? Não vou cobrar como ponto, não, fica só o desafio. Pode ser o pré-projeto ainda, que o meu projeto está ainda desenvolvendo. Pode, claro, aqui você já coloca seus dados aqui, ó, Luiz, fala assim, ó, aluno do PPG Agro, Luiz, né, proposta de pesquisa, né, aqui você pode colocar os elementos que você vai atacar, e vai. Aí o senhor falou que fica lá mais ou menos 24 horas ou quando estiver funcionando, né? Eu acho que é 24 horas, se eu não me engano. Tá. Vocês compartilham os jeito links. de deixar no Streamlit ali mesmo, dá para deixar online upando o código dentro dele. Dá, Se dá, quiser. você que me mandou o link, aquele link ele ficou quanto tempo disponível? Era enquanto estava rodando? Não, ainda está disponível, ele fica direto até eu tirar. Então ele fica um tempo bom. Então vocês podem fazer, e aí esse segundo link que aparece aqui, ó, vocês podem compartilhar ele lá no grupo, para a gente ver como ficou a página de vocês, como está ficando. Qual link? Eu não vi para você. Esse aqui de baixo, ó, tá vendo que lá fica... do rodapézinho? Aqui no, tá. no terminal, aqui no rodapé, ó, tá vendo que tem um que se chama localhost? Sim. Localhost é a sua máquina, e esse aqui que tem um IP, ó, 10.52.10, que está Network URL, esse aqui funciona para qualquer pessoa. Está na web. Combinado. Então, hospedou uma aplicação. Então, pessoal, fica esse desafio aí para vocês, para fazerem a página de vocês aí, né, como teste, para aprender. E aí, na próxima aula, nós vamos construir agora uma página no Streamlit, mas agora utilizando o dataset. Então, a gente vai carregar alguns dados tabulares e criar algum dataset ali, mostrar um gráfico, mostrar alguns componentes visuais legais ali para vocês conseguirem fazer a aplicação de vocês. Pode ser? Bom, dúvidas, perguntas, queixas, lástimas, lamentações? Vamos lá, o a aula para nós aí de novo. Bom, então Professor, eu vou pedir dessa parte que o senhor está ensinando aí para gente, o que vai ser avaliativo? Vai ser vocês construírem com o dataset, né? Mostrar igual vocês fizeram lá no Colab, agora a gente faz de forma visual no site. Certo. Bom. Professor, mas só lembra que é o pessoal da roça mexendo no computador, tá? A roça tá tech agora, vocês estão fera. Professor, Oi. você pode explicar novamente, por favor, só como que vai fazer para mostrar para o senhor quando a gente terminar? É para mandar o link. Claro. Quando você terminar de rodar, ainda não precisa entregar ainda a versão final, né? Agora é só para testar, fazer uma página de teste. A gente vai voltar nesse assunto ainda. Mas se você já quiser compartilhar, você vai compartilhar esse link que está aqui embaixo, ó, na minha tela, tá vendo? Tá aqui, ó, Network URL. Esse aqui, se você... Sim. Esse aqui, se você colar ele lá no grupo, ou compartilhar comigo, eu consigo ver toda a sua aplicação. Não, tudo bem. Tudo bem, então. Uhum. Obrigada. Esse de cima serve para você ver aqui no seu computador, esse aqui de baixo serve para você compartilhar com outras pessoas. Pode compartilhar com o orientador, comigo. Não, tudo bem, então. Quando eu terminar, eu envio o link. É para enviar lá no grupo, para você ver, né? Uhum. Como, por enquanto, Eliane, é um portfólio só para fazer uma página de teste, para ver como está ficando, aí você compartilha lá no grupo para inspirar os colegas. Tá bom? Ok, então, professor. Muito obrigada. Disponha. Pessoal, então, a gente encerra a aula por aqui, né? E aí vocês têm esse tempinho aí para já fazer esse portfólio aí de vocês, para praticar. Eu vou estar online aqui, qualquer coisa podem perguntar lá no grupo, ou até por aqui mesmo, até enquanto a Ed não chega para encerrar a sessão. Ela deu uma saidinha, ela que consegue encerrar a gravação.
Mas por enquanto é isso. Desejo uma boa tarde aí para todos e uma boa semana. Tá bom, obrigado. Obrigado, professor. Boa Obrigado, tarde, professor. professor.
Professor, tá por aí ainda?